E daí, gente, como eu disse, então, estou colocando a nossa aula aqui, nossa aula do assunto de hoje, tá? Vocês já viram, né? Já passamos ao vivo a nossa correção da prova, então agora continuamos com a nossa matéria, tá? Vocês vão ver que a partir da matéria de hoje existe uma aplicação muito mais prática, que vocês dependem da matéria que nós vimos até agora, ou seja, vocês dependem de bioenergética para conseguir entender essa parte que vem tudo que nós vamos ver, na verdade, até o final do semestre, tá? Vocês vão começar a notar que eu passo a me referir às diferentes vias, tá? E assumindo que vocês tenham entendido o suficiente da matéria, tá? Para conseguir entender a nossa discussão a partir de agora. Então, o que acontece? Se em algum momento, alguns vocês escutarem algum termo que eu for mencionar durante a aula e gerar alguma dúvida no sentido de conceitos ou de funcionamento das vias, as vias bioenergéticas que nós vimos até agora, o que eu sugiro? Dá um pulinho lá atrás, assiste as outras aulas, tá? Leiam sobre o assunto e não fiquem para trás nesse sentido. Repito, o entendimento de bioenergética dos sistemas anaeróbios, dos sistemas aeróbios, é determinante para entender as discussões que nós teremos a partir de agora na disciplina. Tá? Então tá, vamos começar. Começa a nossa discussão, gente, deixa eu pegar o meu apontadorzinho laser aqui. Começa a nossa discussão com essa pergunta: qual a contribuição dos sistemas de produção de energia, ou seja, das vias energéticas, durante o exercício? Eu disse para vocês lá no início, né, que a predominância de uma via sobre a outra dependia de diversos fatores. Dependia do nível de condicionamento físico, da intensidade do exercício, da duração, do estado alimentar. Dependia do tipo de fibra muscular mais utilizado, de questões genéticas, enfim, de uma série de fatores, tá? Mas como é que a gente pode pensar isso de uma forma um pouco mais padronizada, digamos assim? Vamos pensar numa tabela, tá? As pessoas adoram tabelas, adoram números mágicos. Nesse caso, nós temos aqui uma estimativa, tá? Com relação ao tipo de exercício realizado, ou seja, a natureza da atividade que está sendo realizada, levando em consideração as vias energéticas que contribuem de forma mais importante, ou seja, o diferente percentual de participação das diferentes vias energéticas para a produção, para a ressíntese de ATP na atividade que está sendo realizada. Então vamos dar uma olhadinha. O que essa tabela nos mostra? Aqui do lado esquerdo, a tabela nos mostra qual evento, tá? Qual evento esportivo. Aqui, nas colunas, tem o seguinte: derivado do metabolismo do glicogênio, ou seja, glicólise, suprimento de substrato para a via dependente exclusivamente da glicose, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem percentuais do ponto de vista de predominância. Quando aparece o tracinho, significa o quê? Que a participação desses outros sistemas, ele é ainda insignificante, tá? A gente tem que entender dessa forma, e não apenas como se há um tracinho não há participação nenhuma. Por exemplo, tá? Eu falei para vocês, quando eu falei lá de bioenergética, que as vias de produção de energia, as vias que nós estudamos, lipólise, proteólise, glicólise, vias aeróbias, vias anaeróbias, elas nunca são completamente desligadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho um momento, tá, onde eu desligo completamente uma via em detrimento de outras. O que acontece é que as vias têm sim predominância, ou melhor, elas são predominantes umas sobre as outras, de acordo com a intensidade do exercício que nós estamos realizando. Intensidade e duração, certo? Então, considerando isto, vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Vamos pegar um evento extremamente anaeróbio, de altíssima intensidade e muito curta duração, que são os 100 metros rasos. O que a gente tem aqui? 50%
da participação derivada da creatina fosfato, ou seja, a creatina fosfato, a via da creatina fosfato é responsável por 50% do fornecimento de energia para recintos de ATP em provas dessa natureza. Os sistemas anaeróbios, e aqui eu me refiro a anaeróbio com relação à glicólise, vamos deixar bem claro, anaeróbio e aeróbio com relação à glicólise, ou seja, com relação à utilização de glicose como substrato energético, contribui já com em torno de 50%, ou seja, existe já uma participação muito grande. A gente sabe que mais para o final da prova, como nós vimos naquele gráfico, a participação dos sistemas anaeróbios dependentes de glicose se tornam cada vez mais importantes. Tá? Não quer dizer que fosfocreatina não seja também anaeróbio, tá, gente? Mas esse anaeróbio aqui se refere a consumo de glicose. Os demais sistemas, como por exemplo a própria glicose sanguínea, que é derivada do glicogênio hepático, do glicogênio que está armazenado lá no fígado, ou os triglicerídeos, eles estão funcionando. Só que claro que o suprimento desses substratos de forma a contribuir para a ressíntese de ATP em eventos dessa natureza é muito pequena. É quase insignificante. É, na verdade, insignificante. Tá? Então, aqui a gente tem um tracinho mostrando que a própria glicose, nesse caso, ela está sendo utilizada no sistema anaeróbio, na glicólise. Ou seja, a contribuição da parte aeróbia, que envolve a glicólise, ou seja, a produção de piruvato e NADH, para passar pelos ciclos de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, não contribui praticamente nada para a ressíntese de ATP em provas dessa natureza. Bom, considerando toda essa explicação que eu dei aqui como exemplo, usando como exemplo o evento de 100 metros rasos, agora vamos olhar provas de mais longa duração. Tá? 200 metros já tem uma participação de mais ou menos 10% de vias aeróbias, tá? Para utilização de glicose. Vamos lá para 5.000 metros. 87% do suprimento de energia para a ressíntese de ATP acontece já por vias aeróbias dependentes da glicose. 10.000 metros, mesma coisa. Praticamente não tem. Conforme a gente passa de 1.500 metros, reparem que a contribuição do sistema da creatina fosfato ela passa a ser muito pequena. Ela passa a ser praticamente desprezível. Tá? Agora vamos pegar a maratona, 42 km, 75% dependente do metabolismo aeróbio da glicose. Tá? Em 20% eu já tenho a dependência dos triacilgliceróis, ou seja, da lipólise para mobilização de ácidos graxos, beta-oxidação e produção aeróbia de energia dependente da oxidação de ácidos graxos. Tá? Lembra que eu falei naquela última questão da prova que a duração é determinante quando a gente fala em utilização de gorduras? Pois bem, uma maratona a gente já tem uma participação considerável de ácidos graxos. Lembrando que eu tenho triglicerídeos no músculo esquelético, tá? E tenho, obviamente, reservas gigantescas de triglicerídeos lá no nosso tecido adiposo subcutâneo, tá? Ultramaratona, 80 km, pro louco que gosta de fazer esses troços. Bom, aí eu tenho 60% de participação dos triglicerídeos, ou seja, é uma prova de muito longa duração. E lembrem-se, a intensidade não pode ser perto desta intensidade para essas provas aqui. Para eu correr uma ultramaratona, a intensidade tem que estar ajustada considerando, na verdade, a duração e a distância de uma prova que nem essa. Tá? Corrida de 24 horas. Bom, praticamente eu só tenho consumo de triglicerídeos para o suprimento de energia. Daí reparem que as vias anaeróbias, seja da glicose ou a própria creatina fosfato, passam a ser desprezíveis do ponto de vista de suprimento de energia para a ressíntese de ATP em uma prova de 24 horas fazendo, né, uma corrida, caminhada, enfim. Tá? Agora quando eu vou para o esporte, dei uma olhada aqui bem aqui embaixo, quando eu vou para o esporte coletivo, reparem que em torno de 20% do suprimento energético acontece pela oxidação, ou melhor, pelo metabolismo aeróbio da glicose. 70% eu tenho tiros que são predominantemente anaeróbios do ponto de vista de anaeróbio, do ponto de vista de utilização de glicose de forma anaeróbia, principalmente falando de glicólise anaeróbia aqui.
tá? Ou seja, o futebol tem um esporte que tem corridas de alta intensidade, obviamente isso depende da posição do jogador, e tem inclusive a participação do sistema da creatina fosfato em tiros de curta duração e altíssima intensidade, né? Como por exemplo faz lá um atacante, um goleiro em uma corrida bem curta, em um salto, enfim. Existe uma participação grande da potência anaeróbia alática, que é caracterizada aqui pelo sistema da creatina fosfato, ou seja, que não depende do metabolismo da glicose, tá? Não depende da glicólise. Existe uma participação gigantesca da glicólise, ou seja, do metabolismo anaeróbio da glicose, tá? E já existe uma participação razoável também, em torno de 20% do metabolismo aeróbio da glicose. O que eu quero dizer com esse aeróbio da glicose? Lembrando, piruvato e NADH, que estão sendo produzidos pela glicólise anaeróbia, que são utilizados de forma aeróbia nas mitocôndrias. Tá? Isso acontece quando no jogo de futebol? Entre tiros de alta intensidade, que são predominantes, pensando em algumas posições, eu repito, como lateral, os laterais, aliás, em alguns momentos os zagueiros, os atacantes que já ficam um pouco mais para esse lado, tiros de muito curta, de curtas distâncias, tá? Mas de altíssima intensidade. Então, quando a gente analisa essas características metabólicas de um jogo de futebol, tá? A gente deve pensar primeiro qual é a posição do jogador que eu estou treinando, tá? Que posição ele joga, e de acordo com a posição que esse jogador atua no time, qual é a característica metabólica para eu saber como é que eu vou treinar esse cara, tá? Reparem que tudo, gente, passa por metabolismo energético quando eu penso já em treinamento. Isso aqui é extremamente prático. Ah, mas eu trabalho com alunos de academia. Ótimo, teu aluno, quando a gente fala de treinamento de corrida para esse teu aluno, provavelmente ele pode ser um cara que joga futebol, ele pode ser um cara que quer correr longas distâncias, ou um cara que quer fazer essas provas de rua, de corrida de rua, pode correr 10 mil metros, 5 mil metros, ou seja, vocês encontram, por essas características metabólicas que eu estou exemplificando aqui com relação a eventos esportivos, vocês encontram a característica da atividade para a qual as pessoas que vocês estão treinando, na academia, na escola, no clube, seja onde for, qual é o objetivo dessas pessoas. O objetivo, a gente determina esse objetivo com relação ao treinamento físico pensando na característica metabólica da atividade que esse indivíduo está realizando, para a atividade para a qual, na verdade, esse indivíduo está treinando. Tá? Aqui a gente viu, gente, esse gráfico, né, que eu mostrei, na verdade, de uma forma diferente para vocês anteriormente, com relação ao metabolismo energético. E eu falei que, sim, o percentual de suprimento energético para a ressíntese de ATP com relação aos nutrientes era extremamente dependente do tempo de exercício físico. Então, se eu falar de uma atividade de 20 minutos, eu tenho uma participação semelhante, tá, dentre dos diferentes nutrientes. Quando eu falo em uma atividade de 100 minutos, ou seja, 1h40, eu já tenho cada vez maior participação das gorduras em relação aos carboidratos. Claro que isso depende do nível de aptidão. Obviamente, uma pessoa muito bem treinada em uma atividade de baixa intensidade por 100 minutos, a pessoa vai ter uma participação maior ainda das gorduras. Agora, uma pessoa que está em processo de aumento da capacidade física, treinando para melhorar a sua capacidade, uma atividade de 100 minutos, dependendo da velocidade, pode ser mais intensa, consequentemente a participação dos carboidratos acaba sendo maior. Por quê? Porque a exigência da via da glicólise anaeróbia começa a ser maior também. Tá? Então a gente tem que pensar nessa lógica. Esse gráfico, obviamente, ele é representativo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quanto maior a intensidade, maior a participação das gorduras em relação aos carboidratos. Tá? Não quer dizer que em 100 minutos todas as pessoas passem a ter apenas uma contribuição de 40% de carboidratos e perto de 60% de gorduras. Não é assim. Mas quer dizer que, sim, de forma dependente do tempo, há uma maior participação das gorduras no fornecimento de energia para a ressíntese de ATP e menor participação dos carboidratos, que tem como característica passar lá pela via da glicólise anaeróbia. Tá? Eu quero que vocês vejam este slide, tá, com muita calma. O que nós vemos aqui, o que nós estamos vendo aqui na nossa primeira coluna, tá, são substratos, ou são produtos
que a gente viu até agora quando nós estudamos as vias energéticas, tá? Só para não deixar ninguém para trás, vamos lá. CP quer dizer o quê? Creatina fosfato. Creatina fosfato é o substrato que vai ser quebrado para o fornecimento de energia, que vai ser utilizado para ressintetizar o ATP a partir do ADP. Quando eu quebro a creatina fosfato, o que eu tenho? Eu tenho a formação de creatina, não é? Mais o fosfato inorgânico né? A creatina fosfato significa creatina mais fosfato inorgânico que estão juntos em uma única molécula. Quando eu quebro creatina fosfato, eu libero energia para a ressíntese de ATP a partir do ADP mais o fosfato inorgânico, tá? Vamos deixar bem claro. O que mais que eu tenho? Hidrogênio, tá? Que vai causar acidose e é produzido ao longo das vias que nós temos, no caso, o hidrogênio sendo aceito pelo NAD, pelo FAD, e vai lá para a cadeia de transporte de elétrons, mas eu tenho hidrogênio sendo produzido em decorrência da produção de lactato, certo? Lembrem-se que quando eu chego lá em exercícios de alta intensidade, aonde a glicólise anaeróbia está sobrecarregada, eu produzo muito ácido lático. Esse ácido lático, quando ele é produzido, ele imediatamente libera o hidrogênio, que vai contribuir para a acidificação do meio, certo? Então, em maiores intensidades de exercício, eu vou ter maior quantidade de hidrogênio sendo liberada pela produção de lactato. Ao mesmo tempo, lactato é produzido em exercícios de quanto mais alta a intensidade, maior vai ser a produção de lactato. O glicogênio é a forma de armazenamento da glicose lá nas minhas células musculares, lá nas minhas células hepáticas. Então, em exercícios exaustivos, a tendência é consumir esse glicogênio, tá? Agora vamos olhar aqui para essas duas colunas. O que eu tenho aqui? Eu tenho os valores de repouso dessas variáveis que eu estou colocando aqui, e eu tenho os valores em uma situação de fadiga, ou seja, após um exercício exaustivo. Vamos ver se tudo isso aqui que a gente discutiu até agora, todas essas vias energéticas que nós discutimos até agora, elas devem fazer sentido quando eu analiso a quantidade destes compostos aqui, considerando o estado de repouso, o estado pré-exercício e o estado de fadiga. Vamos ver. Creatina fosfato, eu disse que em exercícios de alta intensidade, eu vou utilizar esse substrato para a ressíntese de ATP. Então, se eu pegar o valor de repouso, que aqui eu tenho neste exemplo, 24 milimol por quilograma de peso úmido de tecido muscular, tá? Eu tenho 24 no repouso antes do exercício, na fadiga isso caiu para 3. Ou seja, eu tenho uma diminuição aqui de 8 vezes na quantidade de creatina fosfato, tá? Por quê? Porque eu consumo a creatina fosfato lá na fadiga, esse valor está bem baixo. A quantidade de ATP eu tinha 5, no final eu tenho 4,5. De ADP, que é o produto da quebra do ATP, eu tinha 0,05, passei para 0,5. Ora, mas por que isso acontece? Por que eu não tenho uma redução de ATP também? Vocês lembram que eu disse para vocês que os níveis de ATP das células não podem baixar muito. Então eu consumo creatina, eu aumento a atividade metabólica, produzo muito lactato pela sobrecarga na glicólise anaeróbia para manter os níveis de ATP praticamente inalterados. Então, mesmo na fadiga, eu vou consumir, reparem que a creatina fosfato despenca. O nível de lactato aumenta 25 vezes, mas o nível de ATP praticamente não se altera. A questão é que para manter esse nível de ATP, das duas, uma. Ou eu tenho substrato suficiente, pensando em creatina fosfato, para manter a alta intensidade, ou eu sou obrigado a diminuir a intensidade do exercício para que se mantenha a ressíntese de ATP e os níveis de ATP não baixem muito. E repare que na fadiga há uma diferença muito pequena em relação ao ATP do repouso, ou seja, antes do exercício. Creatina, se eu comecei com 24, a creatina fosfato eu comecei com 24, terminei com 3, então significa que eu estou quebrando muita creatina fosfato. Então a creatina, que é produto dessa quebra, no repouso está em 4, lá
No momento de fadiga na exaustão, eu aumento para 25, tá? Mais de 5 vezes o valor. O fosfato inorgânico, que é produto da quebra tanto da creatina fosfato quanto do ATP, passa de 3 para 24, representado principalmente pela quebra pelo consumo de creatina fosfato, ou seja, eu quebro creatina fosfato em creatina mais fosfato inorgânico, então o nível de creatina mais o nível de fosfato inorgânico vai aumentar muito na fadiga em relação ao repouso. A quantidade de hidrogênio, que eu falei que é muito produzida em exercícios de alta intensidade. Eu tenho 1 vezes 10 na menos 4, ou seja, 4 casinhas lá depois da vírgula, tá? No repouso. Isso vai dar mais ou menos, tá? Na corrente sanguínea, mais ou menos 1,5 a 1 milimol na corrente sanguínea de lactato. Tá? Desculpa, aqui no caso do lactato, aqui estou falando do hidrogênio. Então, o que acontece? Se eu estou produzindo muito lactato por uma sobrecarga na glicólise anaeróbia, então o que vai acontecer é que progressivamente, em resposta à intensidade do exercício, eu vou aumentar em uma magnitude muito grande aqui o nível de hidrogênio. Ou seja, o que significa isso? De 1 vezes 10 na menos 4 para 4 vezes 10 na menos 3, eu estou tirando aqui uma casa depois da vírgula e aumentando ainda 4 unidades, pensando na quantidade de hidrogênio. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que em uma situação de fadiga, a acidose vai ser muito maior comparado com o momento de repouso para exercício físico. Lactato segue essa tendência. Se eu estou liberando mais hidrogênio, então eu estou produzindo mais ácido lático, consequentemente mais lactato. E de fato, o lactato de 1 passa para 25. A quantidade de glicogênio. Glicogênio é a forma de armazenamento da glicose. Quando eu estou na fadiga, significa que eu consumi muita glicose intramuscular. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma redução de 200 milimol por quilograma de glicogênio para 75, para menos da metade na fadiga. Então, quando eu analiso a coluna do repouso com relação a estes produtos do metabolismo energético e eu analiso a situação de fadiga, eu tenho que estes números devem bater entre si, ou seja, esta coluna tem que fazer sentido com esta, e isso aqui tudo tem que fazer sentido do ponto de vista daquelas vias energéticas que nós vimos até agora. Tudo isso aqui tem que fazer sentido, tá? Então, gente, vamos agora vamos ver como é que acontece a mensuração do gasto de energético durante o exercício físico e o que isso representa do ponto de vista de intensidade, duração, consumo de oxigênio. Nós vamos passar agora a entender o conceito de consumo de oxigênio, que é o padrão ouro para a determinação da potência aeróbia do indivíduo, ou seja, da capacidade aeróbia do indivíduo, que é medido então pela capacidade dos tecidos de captarem oxigênio da circulação e utilizarem esse oxigênio para a produção aeróbia, para a ressíntese aeróbia de ATP. Tá? Então a calorimetria, gente, nasce de uma necessidade de se conseguir mensurar a produção de calor pelo corpo, tanto numa situação de repouso, quanto, obviamente, do exercício. Tá? A calorimetria pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. Isso tem origem lá nos estudos de Lavoisier, lá no final do século XVIII. A calorimetria leva em consideração processos metabólicos que nós vimos até agora. Esses processos metabólicos têm como objetivo o quê? Pegar os nutrientes alimentares, que nós vimos também, ou seja, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, passar por um processo metabólico de consumo, ou seja, de degradação desses nutrientes alimentares, e isso vai gerar produtos ao final dessa degradação através do consumo de oxigênio. Ou seja, a oxidação dos nutrientes alimentares depende do oxigênio para acontecer. Então, vamos olhar aqui em cima. O alimento ele vai ser oxidado, ou seja, de forma aeróbia ele depende
da utilização de oxigênio para a degradação oxidativa do alimento e tem como produto final dióxido de carbono, água e calor, não é? Então, eu posso estimar a quantidade de energia que é gerada pela queima, pela combustão de um alimento de duas formas. Uma delas é a própria mensuração de calor, ou seja, eu consigo mensurar o quanto de calor é produzido pelo consumo, ou melhor dizendo, pelo metabolismo de determinado nutriente alimentar. Essa é a forma direta que a gente chama de calorimetria direta. Direto significa medir o calor que está sendo produzido. Aqueles calorímetros que são utilizados para ver quantas calorias tem determinado nutriente. Bom, levam em consideração a queima do nutriente e o calor gerado pela metabolização daquele nutriente. Vocês veem aquilo nos rótulos lá das embalagens dos produtos que vocês consomem, tá? E o que nos interessa, nós que trabalhamos com exercício físico, é a mensuração indireta de calor. O que é a mensuração indireta? Se eu não estou medindo diretamente o calor produzido, então eu posso medir quanto de oxigênio está sendo consumido para o metabolismo de um nutriente e, consequentemente, quanto dióxido de carbono vai ser produzido. Então, guardem bem esses termos. Oxigênio consumido para o metabolismo aeróbio dos nutrientes e dióxido de carbono produzido, ou seja, o produto metabólico do consumo aeróbio dos alimentos. Então, o que eu tenho? Neste caso, eu tenho algo chamado de calorimetria indireta. Por que é indireta? Porque eu não estou medindo calor, mas eu estou medindo o oxigênio necessário para o metabolismo dos nutrientes e o dióxido de carbono que é produzido em resposta. Tá? Então, na mensuração indireta, eu tenho o quê? O que eu estou medindo? Consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono. Então, vocês prestem muita atenção e guardem nas memórias de vocês, nos estudos de vocês, no mapa conceitual, isto aqui. Isto aqui é determinante para eu entender algo chamado de VO2 máximo, tá? Ou apenas VO2. Ou seja, o VO2 máximo se refere, a gente vai ver à frente, à máxima capacidade de um indivíduo de pegar o oxigênio derivado do processo respiratório, tá? Que está lá na corrente sanguínea, captar este oxigênio, utilizar esse oxigênio nas mitocôndrias para os processos que nós vimos até agora e produzir em resposta dióxido de carbono. A gente consegue medir isto de forma precisa e a partir daí a gente tem uma estimativa não apenas de consumo calórico, mas também da capacidade do indivíduo de utilizar a eficiência para a utilização de oxigênio para o metabolismo dos nutrientes alimentares. E isso eu chamo de VO2 máximo, ou consumo máximo de oxigênio, tá? Então, gente, com relação à questão de calorimetria, consumo de oxigênio, tá? Alguns pesquisadores utilizaram lá no século XIX, tá? Desenvolveram então o conceito e desenvolveram o calorímetro humano. Isso aqui é um sistema aonde os caras simplesmente colocavam alguém dentro de um local fechado e a pessoa fazia exercício por muito tempo e era medido a quantidade de calor que era produzido por essa pessoa, ou seja, um calorímetro que fazia a medição direta, ou seja, fazia uma calorimetria direta com o indivíduo. Como é que funcionava? Esse sistema tinha um sistema que media a temperatura da água antes desta água passar por um duto, antes da água fluir pelo duto,
que passava por dentro do local onde a pessoa estava realizando exercício físico e, consequentemente, produzindo calor. Então haveria uma permuta de calor. Por quê? Porque o ambiente troca calor com o duto por onde a água está fluindo. Consequentemente, há uma alteração da temperatura da água que vai ser medida lá no final. Tá? Daí existe um sistema de entrada de ar e um sistema de saída de ar e a pessoa fica ali dentro fazendo exercício físico. Tá? O que os caras faziam? Qual era a ideia desse estudo? Até 13 dias nessa câmara, sessões de exercício de até 16 horas diárias, ou seja, 16 horas fazendo exercício dentro da câmara. Imagina que saco que deve ser tu participar desse estudo. E um gasto calórico de até 10.000 calorias, tá? Calorias grandes ou quilocalorias, por sessão de atividade. Imagina o cansaço dessa pessoa. Aí, o que era medido aqui? A quantidade direta que estava sendo produzida de calor, ou seja, entraria neste contexto aqui. Mensuração direta. Claro que isso se torna pouco prático, digamos assim, e quando a gente pensa em analisar a capacidade aeróbia dos indivíduos, a gente pensa em algo que a calorimetria indireta, e aqui repito, dei muita atenção para isso aqui que eu destaquei para vocês. Com relação à calorimetria indireta, a gente tem um marcador que é bem interessante do ponto de vista de exercício físico, de capacidade aeróbia, de capacidade que aumenta em resposta ao treinamento físico, que é a capacidade de, mais uma vez, consumo de oxigênio. Pois bem, então, o que se tem depois disso aqui? Se tem a chamada calorimetria indireta. O que quer dizer isso? Qual é a base do conhecimento para a calorimetria indireta? A base é que todas as reações que liberam energia nos seres humanos dependem essencialmente da utilização de oxigênio. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos até agora, gente, de consumo, de utilização de nutrientes alimentares, e que tudo termina lá na cadeia de transporte de elétrons, que utiliza oxigênio para metabolizar o que é produzido proveniente da glicólise, proveniente da beta-oxidação e proveniente da proteólise, tudo tem um fim que depende de oxigênio para a metabolização. Ou seja, esta fórmula aqui é a chave para vocês entenderem o que nós vamos ver a partir de agora, mais uma vez, reforçando a questão do oxigênio que é consumido para a metabolização do alimento e o dióxido de carbono que vai ser produzido em resposta a este processo. Tá? Então, vamos lá para a calorimetria indireta. Considerando isso, agora essa frase deve ser entendida por vocês. Por quê? Porque nós já vimos que todos os nutrientes, repetindo, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, dependem de oxigênio para que eles possam, então, liberar energia até através das reações metabólicas. Tá? Então, assumindo isto aqui, que é o termo norteador da questão da calorimetria indireta, a gente chega nisto aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui talvez seja... eu não gosto de usar o termo de matéria ou assunto mais importante que nós vamos ver na disciplina de Fisiologia do Exercício, porque eu estaria sendo injusto. Tá? Mas eu garanto para vocês que quando a gente fala de adaptações ao treinamento físico, a gente precisa entender o que acontece nisso aqui, neste teste que esta mulher está realizando. O que está acontecendo aqui? Eu vou pegar minha caneta aqui para riscar para vocês. Isto aqui é um equipamento chamado ergoespirômetro. Repetindo, ergoespirômetro. O ergoespirômetro é um aparelho que é capaz de fazer a captação de gases através deste dispositivo que está ligado a um bucal, tá? Que está aqui na nossa atleta, que está sendo avaliada, tá? Atleta ou não atleta, enfim.
Este equipamento, acompanha meu cursor aqui, o que está medindo? Está medindo a quantidade, está fazendo uma mensuração dos gases que a pessoa está inspirando e medindo ao mesmo tempo a composição dos gases que a pessoa está expirando. Reparem que a pessoa tem um clipe no nariz, ou seja, ela está respirando só pela boca. Então, todo o ar que está entrando e todo o ar que está saindo está passando por este sistema que faz a mensuração da composição do ar que esta pessoa está inspirando e expirando. O que ela está medindo? O que esse equipamento está medindo efetivamente? Está medindo efetivamente isto aqui. A quantidade de oxigênio que está sendo consumida e a quantidade de dióxido de carbono que está sendo produzida. Como que esse equipamento faz isso? Simples. O ar que está entrando, ele tem uma composição, ou seja, tem um percentual de oxigênio, um percentual de dióxido de carbono e um percentual de nitrogênio que para a questão do metabolismo energético é desprezível, melhor, é inerte. Então, esse equipamento mede o ar que está entrando e a composição desse ar, e ao mesmo tempo a composição do ar que está saindo. Ou seja, depois que o ar passa pelo sistema respiratório, faz as trocas gasosas com o sangue, ou seja, entrega oxigênio para o sangue e capta dióxido de carbono do sangue para ser expirado, esse equipamento mede mais uma vez a composição do gás que agora está saindo. Então, esse equipamento é capaz de dizer o quê? A cada inspiração entrou tanto de oxigênio e tanto de dióxido de carbono. Na expiração saiu tanto dióxido de carbono e tanto oxigênio. Fazendo o cálculo do quanto de oxigênio que entrou e do quanto de oxigênio que saiu, o que esse equipamento pode me dizer? Esse equipamento pode me dizer isto aqui. Pode me dizer o consumo de oxigênio. Consumo de oxigênio, gente, a definição é a seguinte: é a capacidade do nosso organismo de captar oxigênio advindo da respiração e utilizar esse oxigênio nos meus sistemas aeróbios de metabolismo dos nutrientes ou de produção de ATP, de recintos de ATP. Tá? Guardem bem o que eu expliquei aqui nesse slide, guardem bem o que está aqui neste slide. Tá? Bom, qual é a relação direta do consumo de oxigênio? Qual é a relação direta do consumo de oxigênio com os nutrientes alimentares? Existe uma relação direta que vocês vão identificar agora, pensando no que nós vimos até agora de bioenergética, que vocês vão entender e vão pensar o seguinte: realmente, sem ver a parte bioenergética, aquela parte bioquímica, não tem como entender a adaptação ao exercício físico, a adaptação aguda e a adaptação crônica. Eu não tenho como entender de fato a sobrecarga do exercício físico sobre o meu sistema fisiológico se eu não conhecer um mínimo de bioenergética. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, nós trazemos um conceito novo, o conceito de coeficiente respiratório. O coeficiente respiratório se refere à capacidade de, ou melhor, deixa eu reformular aqui, não a capacidade, mas o coeficiente respiratório se refere à quantidade de oxigênio que é necessária para metabolizar um nutriente de acordo com a sua composição química. Quais são os nutrientes? Carboidratos, lipídios e proteínas. Para cada nutriente, considerando a sua diferente composição química, carboidratos, lipídios e proteínas, são também necessárias diferentes quantidades de oxigênio para oxidar cada um desses nutrientes, certo? Então,
O que existe, o que nos diz o coeficiente respiratório? Nos diz que para cada nutriente, de acordo com a quantidade de oxigênio que é necessária para a sua oxidação, vai ser produzido uma quantidade também relativa à composição dos nutrientes de dióxido de carbono. Ou seja, o dióxido de carbono produzido dividido pelo oxigênio consumido representa o coeficiente respiratório. Então vamos lá. O coeficiente respiratório significa o dióxido de carbono produzido dividido pelo oxigênio consumido para a oxidação completa de um nutriente. Tá? Oxigênio consumido significa o que, galera? Oxigênio utilizado lá na cadeia de transporte de elétrons para oxidar os nutrientes que estão passando pelas suas respectivas vias metabólicas. Certo? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Tá, vamos lá. Então eu vou trazer para vocês o coeficiente respiratório para cada um dos nutrientes alimentares. Vamos ver primeiro a glicose, que foi o primeiro nutriente que nós vimos. Pois bem, a glicose tem uma fórmula molecular de 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. A glicose, para o seu consumo, para o seu metabolismo, a sua oxidação completa, utiliza 6 moléculas de oxigênio e produz 6 moléculas de dióxido de carbono. Ora, se eu dividir 6 moléculas de dióxido de carbono por 6 moléculas de oxigênio, eu tenho um coeficiente respiratório de 1. Certo? Temática básica, né, gente? 6 dividido por 6 é 1. Tá? Então, o coeficiente respiratório do metabolismo da glicose é 1. Tá? Pois bem, o palmitato, que foi o ácido graxo que eu usei como exemplo para explicar para vocês a beta-oxidação, o palmitato, deixa eu voltar aqui, só para destacar, o palmitato tem sua fórmula molecular de 16 carbonos, como a gente viu lá na beta-oxidação, 32 hidrogênios e 2 oxigênios. O palmitato precisa de 23 oxigênios para ser oxidado completamente. E produz 16 dióxido de carbono, 16 moléculas de dióxido de carbono e 16 moléculas de água. Pois bem, dividindo 16 por 23, eu tenho algo em torno de 0,7. Tá? Então, um coeficiente respiratório próximo de 0,7 representa um coeficiente respiratório característico do metabolismo de gorduras, certo? Metabolismo de ácidos graxos. Ok. E as proteínas? Pois bem, uma proteína, ela tem uma cadeia grande de carbonos. Por que não produz mais ATPs, então, do que a lipólise? Bom, porque a proteína, ela entra, no caso dos aminoácidos que compõem as proteínas, me desculpem, eles entram, os seus aminoácidos constituintes que compõem uma proteína através das ligações peptídicas, esses aminoácidos entram no ciclo de Krebs como intermediários, ou seja, eles participam da composição do ciclo de Krebs que permite a oxidação dos demais nutrientes. Então, o ciclo de Krebs é alimentado pelos aminoácidos que vão produzir NAD e FAD e ATP de acordo com o ponto da via onde esses aminoácidos estão entrando após a desaminação. Então, para a oxidação da proteína, vamos pegar como exemplo aqui a albumina, eu preciso de 77 oxigênios e vai ter como resultado a produção de 63 moléculas de dióxido de carbono. Isso me dá o quê? Vai me dar um coeficiente respiratório de mais ou menos 0,8. Tá? Então, o que eu posso dizer, gente, fazendo uma análise bem superficial e bem simplória do que nós vimos até agora, pensando em coeficiente respiratório?
Eu quero dizer que se eu medir um coeficiente respiratório perto de 1, ou valores até pouco mais altos do que 1, significa que eu estou tendo um metabolismo predominantemente glicolítico. Ou seja, quanto mais próximo de 1 for o meu coeficiente respiratório, mais próximo eu estou do metabolismo da glicólise. Ok? Quanto mais baixo for o valor, mais próximo de 0,7, mais eu estou utilizando vias aeróbias para o metabolismo dos nutrientes. Por quê? Porque o coeficiente respiratório dos aminoácidos, da proteína e dos ácidos graxos fica em torno de 0,7, 0,8. Certo? Pois bem. Agora, alguns de vocês talvez já estejam imaginando qual é a aplicação prática disso. Tá? Pois bem, essa parte agora, que nós vimos até agora, nesses 50 minutos que eu estou falando aqui, é determinante para que a gente entenda o conceito de consumo de oxigênio. A gente precisa entender esta questão de calorimetria indireta, pensando em oxigênio que está sendo captado e utilizado para a oxidação dos nutrientes e o dióxido de carbono que é produzido. Ou seja, na aula que vem nós vamos ver isto aqui. VO2 máximo. Tá? Na verdade, consumo de oxigênio. Vamos ver o VO2, tá? E o VO2 máximo se refere à máxima capacidade de consumo de oxigênio. Tá? Então, estudem bem esta parte que eu passei até o momento. Estudem bem esta parte. Tá? Entendam bem esse conceito e agora vocês vão entender por que é tão importante eu ter estudado o metabolismo energético antes, tá? Que na aula que vem a gente vai começar a discutir consumo de oxigênio, limiares ventilatórios, etc, etc. Certo? Então, um abraço a todos, façam lá o TDE, lembrem-se, repito, não adianta apenas assistir a aula e não fazer a atividade que eu coloco lá para vocês no TDE. Certo? Um grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem.